Olá para todos, gravando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e desta vez trazendo então um novo assunto, falando sobre os bloqueios que as existências de passado geram conforme a experiência de cada um, de cada ser, o que podemos fazer para harmonizar esses bloqueios e como eles são harmonizados pelos amigos maiores, independente de nós estarmos conscientes ou não. Antes de mais nada, sugiro a vocês olharem na playlist do meu canal, onde existem os até agora 146 vídeos com esse, onde eu trato de vários assuntos relacionados à espiritualidade, tentando esclarecer vários pontos, várias dúvidas que existem, para aqueles que não têm muito conhecimento, e para os que têm conhecimento, quem sabe acrescentar algo mais daquilo que já sabem. Então, esse é o meu objetivo com esse canal, e embora exista uma certa resistência das pessoas em procurar o esclarecimento sobre a espiritualidade, mas sempre há quem aproveite, quem consiga ter um conhecimento maior, quem se interesse por ter um conhecimento maior e que possa aproveitar então esses momentos, essas informações que eu passo. Então, sobre os bloqueios de existências de passado, de faixa de passado, como chamava o José Lacerda de Azevedo, onde a gente passa por N experiências e como a nossa evolução vai se consolidando ao longo de vários séculos, inúmeras experiências, inúmeras encarnações. Quanto mais para trás vamos na nossa evolução, quanto mais voltamos para o passado, o que se observa? Que existem encarnações onde a gente teve muito mau aproveitamento, onde se foi muito mais infeliz nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas opções de evolução. E diante disso, a tendência é que tenhamos feito várias maldades, várias desarmonias, agimos muito mais pelo nosso ego do que pelo nosso conhecimento, pela nossa evolução, e com isso termina ficando a desejar os aspectos positivos. Então, o que se sabe? Que o plano espiritual superior já passou para o nosso grupo, aquilo que a gente já estudou, que eu já estudei em vários livros espíritas, espiritualistas, teosóficos, científicos, aqueles livros que falam sobre reencarnação, como as pesquisas do Ian Stevenson, livros que trazem informação preciosa como O Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, do José Lacerda de Azevedo, criador da apometria. E ali, por exemplo, Lacerda cita vários casos onde existem aspectos negativos que ficaram incrustados na memória do ser, e que muitas vezes, por questão de ódios, de vinganças e até de remorso, o ser fica impregnado, ou o ser se impregna com o seu próprio remorso, com a sua própria ideia de vingança, nos corpos sutis, que é o corpo astral, o mental inferior e o mental superior. Isso os espíritas chamam de perispírito, então seria equivalente ao perispírito. E esses bloqueios eles ficam concentrados conforme
o tipo de bloqueio, o tipo de trauma que nós ficamos fixados e não superamos. Então, por exemplo, se o bloqueio é de ordem emocional, aconteceu alguma coisa numa encarnação que nos perturbou emocionalmente, que a gente não aceitou a nível emocional aquele fato, vai haver um bloqueio no corpo astral. Se for de ordem mental, a pessoa não aceitou uma situação, ela não entendeu, ela não quis entender uma situação que ela vivenciou, e não raro por questões kármicas a pessoa vivenciou aquela situação. Então fica um bloqueio também que pode ser no nível dos corpos mentais, no mental inferior e no mental superior. Às vezes acontece, como se viu nos desdobramentos múltiplos, anos atrás, quando essa técnica era empregada dentro dos trabalhos da apometria no nosso grupo, que podia um corpo ficar em sintonia, por exemplo, o corpo astral com uma existência de passado, uma faixa de passado, o mental inferior em sintonia com outra existência de passado, outra faixa de passado, e o mental superior com outra ainda. Então, o que isso acarretava? Que o indivíduo, hoje encarnado, ficava se sentindo extremamente conflituado, extremamente em desequilíbrio, por estar em sintonia com 3 existências de passado negativas simultaneamente. Aí alguém pode perguntar, mas por que sintonizado com 3 faixas de passado negativas, ou 2 que seja, ou uma que seja? Justamente porque, como a pessoa ainda não evoluiu o suficiente, como ela ainda não se trabalhou o suficiente, ela carrega consigo as lembranças daqueles momentos desagradáveis que ela vivenciou. E nessa lembrança desses momentos desagradáveis, ela fica nutrindo naquela própria encarnação onde ela sofreu e desencarna com aquele sentimento e com aqueles pensamentos, vai para as zonas inferiores. Anos atrás existiam, obviamente, as zonas inferiores aqui na Terra, e a pessoa descia para as zonas inferiores porque ela impregnava, ela se auto-impregnava de energias densas do psiquismo dela mesma, e isso impregnava os seus corpos sutis. Então, mesmo que a pessoa tendo uma ajuda espiritual, tendo um mentor ou mentora espiritual, mesmo a pessoa até muitas vezes não sendo má, mas fez um ato negativo ou gerou um desequilíbrio para várias pessoas, não talvez com muita gravidade, mas gerou esse desequilíbrio. Depois que desencarna, a pessoa fica com uma sensação de culpa muito grande, um peso na consciência enorme. E isso faz com que esse peso na consciência fique impregnado nos corpos sutis. Quando tinha as zonas inferiores, a pessoa ficava uma etapa lá nas zonas inferiores em desequilíbrio por causa do seu próprio peso energético, própria energia autogerada, fazer com que ela não tivesse condições de pós-desencarne ser encaminhada para uma colônia espiritual, por exemplo. E o que acontecia? Ela descia para as zonas inferiores, ficava lá um tempo, e quando ela se arrependia daquilo que ela fez, quando ela pedia com humildade para o plano superior ajudar ela, para Deus, enfim, ajudá-la, vinha uma equipe espiritual, uma equipe de amigos maiores, uma equipe de seres integrantes de alguma colônia espiritual, desciam até as zonas inferiores e recolhiam a todas aquelas pessoas que naquele momento tinham se arrependido, nem que fosse uma, se arrependido dos males que fez em outra existência. Isso, os amigos maiores recolhiam a pessoa, como aparece inclusive no filme Nosso Lar 1, que conta como o André Luiz, depois que o André Luiz desencarnou,
e que passou por um período de 8 anos nas zonas inferiores umbralinas, até que ele se arrependeu totalmente, porque o ego dele era muito forte, e ele terminou sendo recolhido para a colônia espiritual Nosso Lar, lá do Rio de Janeiro. E aí, após esse período que se passava nas zonas inferiores, nesse estado de perturbação mental e emocional, os amigos maiores recolhiam a pessoa e encaminhavam para uma colônia espiritual, e lá eles começavam a trabalhar para desfazer esses bloqueios de energias, desfazer essa densidade que o psiquismo da própria pessoa gerou ao longo de uma encarnação toda e muitas vezes ao longo de anos nas zonas inferiores. Então, sempre o trabalho que é feito em cada uma das pessoas encarnadas ou não, mas encarnadas há uma dificuldade maior por causa do cérebro físico, do corpo físico, sempre os amigos maiores são eles que conseguem fazer esse desbloqueio, essa transmutação das energias inferiores. Muitas pessoas dizem que fazem a transmutação das energias inferiores, elas dizem que fazem trabalhos, dizem inclusive que usam apometria para fazer trabalho dentro de um consultório, cobram por isso. E na verdade, nós aqui encarnados não conseguimos fazer nada sem a autorização do plano superior, sem a autorização de seres mais evoluídos, de hierarquias. Por quê? Porque se o ser ainda não se trabalhou interiormente, se o ser ainda não se modificou mentalmente, emocionalmente, se ele não aceita a modificação, o que vai acontecer? Ele irá continuar a nutrir indefinidamente, pelo próprio livre-arbítrio, aquele ódio, aquela raiva, aquela vingança, aquela culpa, aquele remorso que existiu em alguma ou às vezes até em várias encarnações. O ser carrega consigo as várias desarmonias geradas ao longo de várias encarnações, ao longo de vários séculos. E muitas vezes também, como eu disse, desencarna, vai para as zonas inferiores, fica um período lá, é retirado das zonas inferiores, trabalhado numa colônia espiritual geralmente, às vezes pode ser até um centro intraterreno, mas nessas condições geralmente são colônias espirituais que têm uma frequência vibratória não tão elevada como os centros intraterrenos e intraoceânicos, embora tenham colônias espirituais que têm uma vibração tão alta quanto um centro intraterreno, um centro intraoceânico. Mas então o ser é trabalhado e na sequência encaminhado pelos amigos maiores, aí com um certo nível de consciência, e compreendendo muitos erros cometidos, e o próprio ser muitas vezes deseja reencarnar para se reajustar, se reequilibrar e continuar a sua evolução. E aí os amigos maiores trabalham para que todo o processo reencarnatório aconteça. E mesmo durante uma encarnação, nós encarnados podemos entrar em sintonias com existências de passado, conforme a fase que estamos vivendo de vida, sendo que pode ser tanto uma sintonia com a existência de passado boa, aí é aquelas ocasiões que a gente lembra, sente uma sensação, melhor dizendo, agradável ao ouvir uma música, ao ver uma foto de uma paisagem, ou se viajar ao estar num local onde esse local vai transmitir alguma coisa boa, agradável para a pessoa, e a pessoa nem consegue explicar o porquê que ela está se sentindo tão bem lá, porquê que ela, ao ouvir uma música, ela se sente tão bem, ou porque ao ver uma obra de arte ela se sente tão bem,
ou quando ela encontra com pessoas que elas têm uma grande afinidade, com certeza tudo isso diz respeito a outras encarnações onde a pessoa viveu, onde a pessoa experimentou coisas boas. Isso é ótimo, né? O que incomoda é quando a gente faz toda uma sintonia em momentos que se está em crise, momentos em que uma encarnação a pessoa está vivendo um momento caótico por vários motivos, sejam emocionais, sejam profissionais, financeiros, o que for, ou até de saúde. E aí a pessoa termina entrando pelo seu próprio padrão baixo, pela sua própria sintonia negativa, ela termina entrando em sintonia com as existências negativas dela, porque se numa existência ela teve, vamos supor em números, ela teve um padrão mental emocional 5, vamos supor, e agora na nova encarnação, ou passadas várias encarnações, ela está num padrão 11, o que vai acontecer diante de um momento difícil que a pessoa está vivendo? Ela vai baixar o padrão, ela pode baixar o padrão e ir para uma sintonia 5, um padrão mental emocional 5. Quando ela chega nessa sintonia, ela vai sintonizar com o que ela vivenciou naquela época, naquela vida passada, quando ela tinha o padrão 5. Então, por isso que baixar o padrão, a gente se deixar abater, se desarmonizar por questões do dia a dia, isso é normal acontecer, mas num primeiro momento tudo bem, mas a gente continuar nessa sintonia, mesmo que se passem dias e a pessoa não reage, ou ela não quer nem reagir, ela não se sente com forças para reagir, e essa força vem do plano superior sempre, seria da pessoa então pedir uma ajuda superior, ela não vai conseguir sair sozinha dessa sintonia quando ela baixou o padrão. Então ela tinha o padrão 11, dentro desse exemplo alegórico que eu falei, ela tinha o padrão 11, ela baixou o seu padrão, foi para o 5. No 5 ela entra em sintonia com uma época onde ela passou por dificuldades também. E por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem sair de um estado de depressão, por um estado de desarmonia profunda, porque um ou mais dos corpos entraram naquela sintonia negativa, baixaram o padrão naquele nível negativo e ficaram ali. Então quem é que vai conseguir tirar a pessoa desse nível? Só o plano superior. E aí é o momento da pessoa pedir uma ajuda, seja para algum tipo de grupo que esteja voltado para o bem, que faça trabalho espiritual sem interesse financeiro, ou para o próprio mentora da pessoa, para Deus acima de qualquer coisa, embora a gente ache e às vezes pense que o pedido que a gente faz não é atendido, mas é atendido, com certeza, muitas vezes não imediatamente, mas logo em seguida será, conforme o que aquela situação está ensinando para a pessoa hoje. Então, aquilo que não foi superado no passado pode voltar a incomodar no presente. Toda dor que não é bem aprendida, que não é bem absorvida como ensinamento, depois no futuro volta a doer, porque a gente não conseguiu superar plenamente aquele momento por revolta, por puro ego, né? De ter vivenciado uma situação desagradável e não se aceitou ter vivenciado aquela situação desagradável, que muitas vezes geralmente tem a ver com o próprio karma da pessoa. Ela infringiu a outras pessoas situações desagradáveis e numa existência ela passa por situações mais ou menos parecidas desagradáveis. Se a pessoa
supera, ela consegue dar a volta por cima, ela vê como um ensinamento, como um crescimento para ela, ela consegue se harmonizar com aquela situação, por mais difícil que seja, e ela se refaz, ela entra em sintonia com o plano superior que está me ajudando, e aí ela transcende todo aquele desequilíbrio, toda aquela desarmonia. Agora, se a pessoa se revolta, se a pessoa não aceita aquela situação, ela desencarna, como eu disse antes, em situação precária. Antes, quando tinha as zonas inferiores, descia para as zonas inferiores, sofria lá. Hoje, já desde 2003 para cá, as zonas inferiores foram gradualmente sendo removidas desde a década de 1950. Em 2003, nenhuma pessoa, o plano espiritual superior, permitiu que ficasse perdida, como se costumava, os espíritas costumam chamar de sofredores, né? Então os amigos espirituais já encaminhavam, depois do desencarne, para uma colônia espiritual. Concluída a limpeza das zonas inferiores até 2005, no que ainda existe de inferior é nós mesmos encarnados. A sintonia que nós encarnados fazemos todos os dias negativa, se a pessoa não for vigilante, se a pessoa não estiver fazendo um trabalho interno. E então o que acontece desde então? Os amigos maiores encaminham essa pessoa que desencarnou numa situação desagradável, numa situação precária, de revolta, de maldade, de desequilíbrio, encaminha direto para uma colônia espiritual. Essa pessoa é trabalhada, ajudada energeticamente, é refeito os corpos sutis, equilibrado na medida do possível os corpos sutis, e na sequência a pessoa é preparada para o reencarne, se ela ainda tiver merecimento de reencarnar aqui na Terra, no planeta Terra. Se não, ela já vai ser encaminhada, se o peso kármico dela é muito grande, ela vai ser encaminhada para um planeta do nível energético que ela tem, do mesmo peso kármico que ela tem. Então o que acontece? Digamos que a pessoa tem o merecimento de reencarnar ainda aqui. Ao longo dessa nova encarnação vão acontecer N coisas desde criança, e essas sensações desagradáveis que uma criança às vezes sofre, porque ela pode se sentir abandonada, de alguma forma prejudicada, em desarmonia, e por isso ela pode entrar em sintonia com uma faixa de passado dela mesma. O fato de ser criança não quer dizer nada, porque o espírito não é uma criança, o espírito está temporariamente num corpo de criança, num corpo que está se desenvolvendo. E aí, diante de tudo isso, o plano espiritual superior, as pessoas que convivem com essa criança, falando de uma criança, né, vão pedir uma ajuda superior, vão rezar, vão talvez levar essa criança para algum tipo de atendimento espiritual e para que a equipe espiritual atenda. O próprio pedido da pessoa pedindo uma ajuda para o plano espiritual também vai fazer com que uma equipe espiritual venha em ajuda, o próprio mentora da pessoa virá em ajuda para trazer uma harmonização, um equilíbrio. E nessa harmonização, nesse equilíbrio, é que os amigos maiores desdobram os corpos sutis, levam para uma colônia espiritual, lá com equipamentos muito avançados, como inclusive eu já falei em alguns vídeos anteriores. Os amigos maiores vão trabalhar no corpo astral, no corpo mental inferior, no corpo mental superior, para desfazer esses bloqueios, para desfazer essa sintonia. É uma despolarização da memória, a pessoa sofre beneficamente uma ajuda para ser despolarizada a memória da pessoa. E isso quer dizer o quê? Que os amigos maiores, as equipes de seres de luz,
vão tirar a pessoa daquela sintonia negativa, daquela sintonia com aquela existência ruim, desagradável que ela teve. Vai lhe ser mostrado para os corpos sutis por que tudo aquilo aconteceu e como ela poderia já ter superado, e ela vai ser esclarecida, ajudada a compreender aquela situação que ela viveu em outras vidas e posteriormente, então ela vai ser colocada em sintonia com uma existência de passado boa que ela teve, uma existência de passado onde ela foi feliz, onde ela teve uma vida muito mais harmônica do que desarmônica. É lógico que todo mundo, todas as existências tiveram momentos desagradáveis e outros ótimos, mas há algumas encarnações que, no modo geral, a pessoa teve muito mais momentos agradáveis, ela aceitou a vida que ela teve, ela se trabalhou internamente de uma forma positiva, do que outras existências. Então, conforme o que aconteceu na vida da pessoa, a pessoa pode ficar naquela sintonia ruim, e assim os amigos maiores tiram ela nessa despolarização da memória, daquela sintonia ruim, e colocam numa sintonia, numa existência dela própria, onde ela foi feliz, onde ela ficou, onde ela teve uma evolução melhor. E aí os amigos maiores ajudam para ela elevar então o padrão mental, emocional, o padrão energético dela. Com essa sintonia positiva, ela fica na colônia espiritual sendo trabalhada, e quando ela acorda para o dia seguinte, quantas vezes as pessoas já relataram, eu próprio já vivenciei isso, todo mundo vivencia isso, de repente num dia tu acorda super feliz, sem ter motivo nenhum específico, a pessoa acorda super feliz, harmonizada, se não super feliz, mas pelo menos feliz, harmonizada, com vontade de fazer as coisas, com vontade de viver, enfim. É justamente por causa dessas ajudas, e que muitas vezes a gente não faz nem ideia do quanto a gente foi ajudado, do quanto a gente foi harmonizado essas existências de passado. Saber dessas existências de passado é totalmente supérfluo, porque se a gente soubesse dessas existências, poderia ser mais difícil, por causa do cérebro físico do ego, de superar hoje aquilo que foi vivido há muito tempo atrás. Então não é bom, não é indicado, e a gente tenha essa consciência, porque geralmente as pessoas não estão preparadas para ter essa consciência das outras vidas, para saber o que aconteceu. Então o importante é que o plano superior harmoniza, equilibra, e a pessoa está numa situação, passa a ficar numa situação melhor. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Se tiverem alguma dúvida sobre essas questões, coloque nos comentários. Lembre-se de clicar no gostei se gostaram do vídeo, da informação. Se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo, onde estarei falando de outros assuntos. Até mais!